Quem está com a revista aí pode abrir na página 85. E eu já vou fazer a leitura aqui do texto bíblico, que está aqui em Isaías 55:2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Obrigado, irmã Geralda. Amém. Vou deixar aqui do lado de cá. Amém. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. Isaías 55:2. O objetivo da lição é levar cada pessoa a se precaver contra as seduções do consumismo, alertando-as quanto aos pecados decorrentes desta prática, incentivando-as a rejeitarem os hábitos consumistas, visando com efeito a prática do consumismo santificado. Eu quero começar essa aula, antes de já entrar aqui na introdução, fazendo uma pergunta. Você sabe quantas pessoas no Brasil hoje estão inadimplentes? Inadimplente que eu falo é que esse número, essa estatística, envolve todas as pessoas que estão devendo alguma instituição, alguma loja, algum banco, alguma instituição financeira, nos últimos 5 anos. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Estou usando esse número porque o nosso presidente falou numa entrevista que ele deu essa semana que ele está preocupado em resolver o problema de 215 milhões de habitantes. Então, se saiu do presidente, então o número é confiável de que somos 215 milhões de habitantes, né? E hoje nós temos, nos últimos 5 anos, 71 milhões de pessoas no Brasil que são inadimplentes, tá? E vamos entender, só porque eu quero já, antes de entrar aqui, falar um pouquinho sobre a questão da economia, porque quando a gente fala para evitar o consumismo, nós temos que pensar no consumismo como parte de um triângulo que compõe uma palavra que se chama economia. Porque a economia, ela visa a produção e a distribuição de bens para que esses bens sejam consumidos. Então, essa é a definição de economia. Eu até escrevi aqui, ó, economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então, veja bem, se nós, a população brasileira, pararmos de consumir, agora nós vamos consumir só o necessário. Na visão dos economistas, a nossa economia ela vai baixar, porque vamos parar de produzir e vamos parar de distribuir. Então, a distribuição de produtos, ela acontece por quê? Porque alguém quer aquele produto, alguém está desejando consumir aquele produto. Correto? Só que, se nós consumirmos só o necessário, a nossa sobrevivência, aquilo que é estritamente o necessário. Por exemplo, se a gente parar de comprar coisas que não fazem bem para a saúde, como, por exemplo, o açúcar, que é o alimento mais vendido no mundo. Imagina bem, o açúcar é o alimento mais vendido no mundo. E é o pior alimento do mundo. Ele é o pior alimento, é o açúcar. As principais doenças que hoje o ser humano ele tem, que a medicina luta contra elas são causadas pelo açúcar. Uma delas é a diabetes, né?
Tem vários tipos de câncer que são desencadeados por causa do consumo excessivo de açúcar ao longo da vida da pessoa. E por que o açúcar é o alimento mais vendido no mundo? Não é por causa daquele açúcar que você tira um tiquinho para colocar na água quando você faz o seu cafezinho de manhã, não. Tudo bem, aquele ali ele pode fazer um pouquinho de mal também, mas ele é mais nocivo à saúde. O problema são os alimentos processados, industrializados. Porque a indústria dos alimentos processados, ela aumentou exponencialmente nos últimos anos. Por quê? Porque tem surgido cada dia mais, nesse mundo corrido, nesse mundo pós-moderno, que é o título da nossa revista, né? Nas pessoas, o desejo de consumir mais alimentos processados, porque é mais rápido, é mais fácil, né? Não faz bagunça, não existe você gastar tempo para lavar vasilha, arrumar a cozinha, porque muitas pessoas hoje não têm tempo para isso. Tem pessoas que saem de casa de manhã cedo, chegam de noite, então essas pessoas estão sendo obrigadas a comer alimentos processados. E quando eu falo de açúcar, não é só nas coisas doces, não. Por exemplo, dentro do carboidrato, existe o açúcar, porque quando você consome o carboidrato, o seu organismo transforma ele no açúcar. Então, a farinha de trigo, ela é rica em açúcar, em glicose. Ela vai ser transformada em glicose, aquilo vai ser transformado. Então, se você consome muito carboidrato, quem come muita pizza, quem come muito pão, quem come muito arroz, quem come muita massa, né? Macarrão em excesso, tudo isso entra no seu organismo, é transformado em açúcar, e a tendência de adquirir doenças que podem ser prejudiciais e até mesmo fatais para a vida, para que a pessoa possa morrer antes do tempo certo. Isso aí, a probabilidade é grande demais. E aí tem desencadeado nas pessoas o desejo de consumir cada vez mais esses alimentos. E eu falo mais, a indústria alimentícia, ela evoluiu tecnologicamente de uma maneira assim, impressionante. Por quê? Porque hoje a indústria alimentícia, você vai comprar um sachêzinho de suco Tang, por exemplo, se você fizer ali o Tang, por exemplo, vamos falar o Tang, ele é um exemplo muito interessante até dentro dessa questão do açúcar. Com um pacotinho de Tang, você faz 1 litro de água, e você mistura e você toma aquilo ali. O negócio é doce, mas doce, você chega até a doer o cérebro, de tão doce que é. Aí imagina a quantidade de açúcar que foi processada, comprimida, para eles chegar naquela essência, para produzir aquilo ali. E por causa de que eu estou falando que a indústria alimentícia ela evoluiu tecnologicamente? Qualquer tipo de fruta, verdura e legume que a terra produz, a ciência hoje já consegue imitar e reproduzir aquele sabor dentro de uma composição química que eles vão desenvolvendo para satisfazer o desejo do consumidor. Pode falar, irmã Cláudia. Bom dia, Pai do Senhor, irmãos. Dá o exemplo do meu pai, né? Porque o meu pai, ele tem muitos problemas devido a vida dele inteira. Ele ia para o Ceasa, ele comprava pacotes e pacotes de doces, porque a gente sabe que tudo vira açúcar. Só aí já é o suficiente para a gente tomar cuidado. Agora, o pessoal come muito doce. Pega um pudim, come quase inteiro, é doce, doce, e a conta vem lá na frente. Gente, o câncer que meu pai deu, o aneurisma, cardíaco, tudo, a diabetes principalmente. Não, o açúcar ele não causa só a diabetes, ele causa doenças gravíssimas. Assim também, né, irmão? Como o sal também, né, gente? Na verdade, nada em excesso. Então, só dar esse exemplo aí para o meu pai e tomar cuidado, viu, gente, com açúcar. Pode, senhor, irmãos. Aproveitando a fala da Cláudia aqui, outro dia eu estava pesquisando uma das 10 más invenções, né, que os homens criaram, está açúcar. Entre as armas, entre a guerra, o açúcar está lá também, uma dessas piores, né, coisas que os homens inventaram, porque ela mutila mais do que a guerra. Tantas pessoas morrem mutiladas por causa da diabetes.
irmã Cris falou a respeito do açúcar, porque o açúcar, ele mata. Então, assim, nós temos que diminuir mesmo. Se puder zerar, é melhor ainda. Irmãos, pode falar. O adoçante é a mesma coisa. Ele tem também propriedades nele que vai fazer mal também. Tá? Irmãos, a cultura europeia, por exemplo, o café deles é zero açúcar. A cultura deles é tomar um café e sentir o sabor do café. Porque o açúcar, ele tira o sabor original. Como o sal tira também o sabor original dos alimentos. Quando você coloca sal, você perde, né, o sabor original. Então, o europeu, por exemplo, ele não põe açúcar no café. Você pega aquele café expresso, né? Agora a gente tem visto muitas maquininhas de café expresso aí que tem o teor, né, do café, né, o percentual ali de quanto que ele é encorpado. Então, para o europeu, quanto mais forte, melhor, né, eles gostam assim, porque o que faz mal mesmo para nós não é o café, que a cafeína ela vai despertar na gente, a nossa adrenalina, vai nos dar energia, vai deixar a gente mais atento. Também não pode ser em excesso, porque tem muitas drogas que são feitas utilizando cafeína também, né? Mas um cafezinho, uma xícara de café de manhã cedo, para sair de casa para ir trabalhar, não faz mal para ninguém. Pronto. Agora, se for sem açúcar, é melhor ainda. Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Porque uma das coisas que nós mais consumimos e mais compramos é açúcar. Então, se eu compro um pacotinho de tanga, eu estou comprando açúcar. Se eu compro o biscoito da Imoré, tem açúcar nele. Se eu compro aquele bolo que vem naqueles pacotinhos, eu estou comprando açúcar. É o alimento mais vendido no mundo e é o que mais faz mal para a saúde. Se nós já acabássemos essa aula aqui agora, só, pronto, irmão Santo, vamos embora para casa. Ninguém mais vai comer açúcar por causa do que você falou aqui. Nós já ganhamos nosso domingo hoje, para a glória de Deus. Tá? Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que homem e mulher, a obesidade nos Estados Unidos, ela já é considerada uma doença, porque grande parte da população norte-americana é obesa, sofre da obesidade, tá? E no aspecto feminino, as mulheres ricas americanas são mais magras do que as mulheres pobres. Por quê? Porque as mulheres ricas têm condição financeira para comprar alimentos, para ter uma vida, uma rotina com alimentos que fazem bem para a saúde e alimentos que não vai deixar elas ficarem, né, mais gordas e mais obesas, né, no sentido melhor da palavra. Já no caso da parte masculina, já não existe diferença entre pobres e ricos nessa estatística americana. Os homens pobres e os homens ricos têm a mesma média de peso, consomem as mesmas coisas, ou seja, isso eu entendo que o homem ele não se preocupa tanto com a sua saúde física quanto a mulher, né? A mulher se preocupa muito mais. Agora, uma coisa é fato, se você quiser manter uma alimentação saudável, comprando alimentos de qualidade, o seu gasto ele vai ser maior. Aí entra o que nós estamos falando aqui da lição, que é a questão de consumismo. Se você deixa de consumir coisas que não é benéfico para a saúde, que é prejudicial para a saúde, de repente, você vai ter uma condição financeira que vai te permitir comprar alimentos mais saudáveis. Então, por exemplo, quando você vai para uma academia, eu vou para a academia, você vai gastar na academia. Isso é legal, é bacana. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar do nosso corpo. Para você ter uma vida saudável, você tem que caminhar 10.000 passos por dia. Ninguém aqui, eu acho que não dá nem 1.000. Fora os atletas igual o Mozart, o Tim, né? Mozart é atleta.
Ele falou ontem num encontro de homens que ele e o Deco deu a volta na Lagoa da Pampulha andando. No dia que eu fizer isso, eu estou no céu. Né? Isso aí é para a glória de Deus. Mas desde que eu conheço o Mozart, ele é assim mesmo. Corre, anda, caminha, né, Ananis? É uma benção. E nós precisamos imitar mais esses tipos de atividades. Então, 10.000 passos por dia é o que a inteligência artificial, não sei se vocês já ouviram falar aí do chat GPT, né? Quem já ouviu falar do chat GPT, levanta a mão. Tá vendo, gente? Nós temos que nos atualizar. E esse dia eu estava indo trabalhar pensando comigo assim que isso aí vai tomar uma proporção que vai mudar totalmente a nossa forma de pensar. Porque essa nova inteligência artificial aí já tem a 4.0, por exemplo. Você escreve num rascunho. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, quem gosta de vender Natura. Você escreve num rascunho lá, cosméticos, shampoo, perfume, seu nome, o nome da empresa. Você escreve num pedaço de papel. Você tira uma foto e manda para ele. Em 10 minutos, ele cria um site para você. Ele já cria um site para você. Então, eu escrevi lá, né? Isso aí está acessível à internet, de graça, só você fazer um login com a sua conta no Google, que você acessa, né, o chat GPT, que foi criado pelo Elon Musk, mas ele pulou fora, porque ele viu que essa inteligência artificial, ela pode desenvolver de tal maneira que pode perder o controle. Pode perder o controle. E quando a Bíblia fala da besta do Apocalipse, eu começo a já ver essas coisas acontecendo no mundo, e eu já começo a conectar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem que ser, irmãos, analisada de acordo com as coisas que vão acontecendo no mundo, porque a palavra de Deus ela é viva, ela se renova dia após dia. Tá? Então eu escrevi lá para ele lá, eu não estou falando que o chat GPT mas tem uma probabilidade, tem uma, né, isso aí é um pensamento meu, né, tanto é que eu estou usando, né, mas se eu perguntei para ele sobre questões de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Irmãos, as faculdades, os professores já estão preocupados, porque o ensino já pode ser todo voltado, não sei quantos bilhões de livros já está catalogados na inteligência artificial já. Tá? Então, eu fiz uma pergunta para ele se Apocalipse 3,10 é a maior referência de que Jesus volta antes da grande tribulação. Ele falou que sim. Mas ele falou sim, mas tem outros textos bíblicos que vai também nos dar uma evidência de que Jesus volta no meio da grande tribulação. Olha, eu conversando com ele como se ele fosse um professor, pastor, como se fosse um teólogo. E uma explicação assim que você fala assim, gente, isso aqui é algo, né? Tipo assim, para você ter um acesso a um conhecimento desse tipo, você teria que pagar para estudar em faculdades renomadas, para estudar com professores renomados. Tá? Então, aí ele concluiu dizendo que nós não podemos falar que a volta de Cristo ela é pré-tribulacionista, nem meso e nem pós, porque a Bíblia apresenta textos que vai evidenciar a volta de Cristo em todos esses períodos. Mas a visão pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista, ela não é bíblica, ela é uma visão do homem. Tá? Então, é só um exemplo que eu estou dando do que essa inteligência artificial ela é capaz de fazer. Por exemplo, você quer escrever uma tese sobre direitos humanos. Você escreve lá para ele assim, eu preciso escrever uma tese sobre direitos humanos. Ele já começa a digitar para você vai vendo na tela descendo assim, ó, e ele já fala assim, ó, claro, aqui está uma tese sobre direitos humanos. E ele já começa a escrever, você só copia e já cola, não é plágio, ele já escreve. Por exemplo, se eu faço essa pergunta, o pastor está do meu lado com outro computador e faz a mesma pergunta, ele já dá uma resposta para o pastor, com palavras diferentes, para aquilo que ele escreveu para mim não seja um plágio daquilo que ele escreveu para o pastor. Então, o negócio assim, irmãos, está evoluído. Tem um outro site na internet também, né, que chama MyJourney, não sei se você já ouviu falar. Você consegue criar imagens, você começa a escrever para eles, eu quero uma imagem que ele te dá, você ainda
escolhe uma, e dessa que você escolheu, ele te dá mais 4. Aí agora, o que as pessoas estão fazendo? Veja bem, como que a coisa está evoluindo. Você cria a imagem no Midjourney, pega essa imagem, joga no GPT 4.0, essa imagem, ela vira movimento e começa a falar como se fosse uma pessoa normal. E agora esse GPT 4.0, ele pega a sua imagem, a sua foto, e você escreve um texto lá, e a sua foto cria movimento, e movimenta a boca, a expressão, os olhos piscando e falando aquilo que está no texto. O negócio está evoluindo muito. E o ChatGPT, ele começou em dezembro do ano passado, que ele foi lançado, e agora ele já está na versão 4.0. E assim, a mídia só fala disso, a CBN, que é a Central Brasileira de Notícias, que é uma rádio, né, faz parte do Grupo Globo também. Agora eu voltei a escutar a CBN, porque passou a política, porque durante a época do Bolsonaro, ele só falava mal do Bolsonaro o tempo todo, porque eles são Globo, mas o noticiário da CBN ele é muito bom, porque ele proporciona para a gente um conhecimento também muito grande, e todo dia de manhã tem um senhor lá, que ele só fala dessas evoluções tecnológicas, e nos últimos dias ele só tem falado sobre isso aí, porque os especialistas estão, assim, abismados com o tamanho dessa evolução. Então, voltando aqui à nossa aula, né? Se não tiver consumo de bens e serviços, de produtos, não vai ter produção e não vai ter distribuição. Pode deixar isso aqui. Beleza. Então, a economia, o que faz a economia nossa girar, o que faz o nosso país crescer, é o aumento de consumo de bens e serviços. O consumo dos nossos bens, ele tem que ser, em primeiro lugar, feito por nós, moradores daqui do nosso país. Então, por exemplo, quando você compra um produto de uma fábrica brasileira, você está proporcionando mais crescimento para a nossa economia do que quando você compra aqui um produto de uma fábrica multinacional, por exemplo. Aí você vai estar, claro, porque você vai pagar imposto de um produto importado, mas também você vai proporcionar mais crescimento da economia desse país lá fora. Então, o país ele tem que vender não só as coisas que ele produz aqui dentro, aqui para dentro, mas ele tem que vender para fora também. Porque nenhuma economia hoje, nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, ela sobrevive daquilo que só se vende aqui dentro. Então, nós temos a produção da soja, a produção da laranja, a produção da banana, a produção de vários itens, como a exploração do minério nosso que vai para fora. Isso tudo também fortalece a nossa economia. Mas entre esses tópicos, o maior nesse gráfico aí, o principal, é o consumo interno. E qual que é a diferença entre consumo e consumismo? O consumismo é a tendência ou hábito de fazer compras em excesso, ou seja, além das necessidades ou sem um propósito específico. Isso começa quando a gente vai no supermercado, com o carrinho de compra, você coloca ali dentro só o que é necessário? Sim ou não? Não colocamos. Nós colocamos muitas coisas ali desnecessárias. E se você começar a colocar na ponta do lápis, você vai ver que a nossa compra no supermercado ela é mais caracterizada pelo consumismo do que pelo consumo. Tá? E o que é o consumo? O consumo é quando a gente, de acordo com dados recentes, não é esse, não, acho que está no outro aqui. Ah, não, do consumo, deixa eu ver se eu fiz essa. O consumo é aquilo que nós consumimos de acordo com as nossas necessidades, ou seja, é aquilo que nós precisamos. Mas, assim, eu acho que, a minha opinião, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar, certo?
você pode consumir também alguma coisa que não seja o primordial para a sua vida. Vou dar um exemplo de uma coisa que nós consumimos. Quem aqui paga Netflix? Levanta a mão. Pronto, está aí, Netflix. Algumas pessoas aqui pagam a Netflix. É um consumo que não é necessário para a nossa sobrevivência, mas ele também talvez te proporcione algumas coisas bacanas, como entretenimento, como uma distração. Porque nós também temos que ter um entretenimento, temos que nos distrair, tá certo? Então, é isso. Às vezes você vai consumir alguma coisa que não é o principal para a sua saúde, mas, por outro lado, você está consumindo algo que vai te deixar você mais relaxado, vai te deixar você mais descansado, e etc. Pode falar, irmã Cláudia. Queria dar 3 dicas sobre essa questão de compra, né, de consumismo. A primeira é fazer lista antes de ir comprar. É importante verificar tudo que tem, né? E outra coisa, não ir com fome, fazer compra para não comprar supérfluo, e não levar criança, senão vocês vão gastar mais do que devem. É a dica. O dinheiro é um assunto recorrente nos meios de comunicação, no mundo corporativo, na vida familiar, no âmbito profissional e também na vida cristã. E é importante considerar o fato de a Bíblia apresentar diversos ensinamentos quanto à correta forma de lidar com as finanças, fazendo inclusive advertências quanto ao seu valor espiritual e o perigo do mau uso do dinheiro, que significa o consumo desnecessário e descontrolado. Sendo assim, a primeira etapa deste estudo visa nos prevenir de algumas iscas de que o consumismo se vale para atrair as pessoas, sinalizando os pecados inerentes aos gastos inconsequentes, delineando alguns hábitos do indivíduo descontrolado em suas finanças e, por fim, mobilizando cada aluno rumo ao consumo consciente e equilibrado. Então, o principal objetivo é um consumo consciente e equilibrado, ok? Evitar a sedução ao consumismo. Consumismo implica no consumo exagerado e prejudicial, como eu já falei. E para promovê-lo, o mercado lança mão de uma variedade sem precedentes de ferramentas e canais para conhecer os consumidores, impressioná-los e agir sobre sua vontade de compra, sedução automatizada. A Rádio Tatiaia, ela tem uma musiquinha que ela canta quando ela começa a sua programação esportiva, né? E nessa musiquinha, ela fala assim, aqui o jogo é de graça. Isso é uma mentira. Porque o jogo ali não é de graça coisa nenhuma. Porque na Itatiaia passa mais propaganda do que programação. E eu gosto de ouvir a programação da Itatiaia também, principalmente, eu gosto da parte de jornalismo, né? O jornalismo normal e o jornalismo esportivo da Itatiaia é top of mind hoje aqui em Minas Gerais. Ou seja, quando fala de jornal, o que é o top of mind? É uma pesquisa estatística, eu nem sei se hoje mais eles têm o prêmio top of mind, né? Que você pergunta, quer ver, ó, vou perguntar para a irmã Arlete, refrigerante. Coca-Cola. Coca-Cola. Está no top of mind, está no topo da mente das pessoas. É aquilo que está no topo da mente. Então, a Rádio Tatiaia, ela, no quesito programação esportiva, ela está no topo da mente. Exatamente. Não é de graça. Exato. Alguém está pagando, exatamente. E quando você para o seu tempo, usa o seu tempo para escutar um jogo numa rádio igual a Itatiaia, você também está perdendo. Não estou falando que você está perdendo porque você está assistindo o jogo e que jogo é certo ou errado. Você está ali gastando o seu tempo, dando audiência. E aí nós começamos a enxergar que o nosso tempo, ele é muito precioso, ele é muito valoroso. Porque à medida que eu começo a gastar tempo com coisas que também não é benéfico, eu estou consumindo alguma coisa
que não é benéfico para a minha sobrevivência. Agora, nesse parágrafo aqui, o que ele está querendo dizer aqui? Que as marcas, as redes de marketing e publicidade, elas têm se desdobrado e feito de tudo para fazer você consumir aqueles produtos e serviços o qual eles estão fazendo propaganda. Existe algo na internet que se chama rede de tráfego, não é isso? O que o agente de tráfego ele faz na internet? É até uma profissão aí, que agora eles estão, né, divulgando ela muito na internet. Ele vai entrar nos perfis das pessoas e ver o que as pessoas estão pesquisando. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa no Google sobre passagem aérea, eu quero comprar uma passagem aérea para Portugal. Você já reparou que daí a pouco você esquece de fazer uma pesquisa, não quer mais fazer, e toda hora chega uma propaganda de uma passagem aérea para você? Está vendo? Então, porque o algoritmo do sistema já entendeu que é plano de saúde e só vai chegar propaganda sobre plano de saúde. É isso. Marlete, pode falar. Preço de panela de arroz elétrica. Aí, na mesma hora, depois, toda hora chega panela para você ver preço, todo jeito, todo tamanho. Então, é desse jeitinho que você está falando. Porque a internet ela está querendo entrar na sua mente. Né? O tráfego de informações ele está querendo entrar na sua cabeça para querer saber qual é o seu desejo. O que você precisa para te entregar ali o melhor preço, para te entregar um produto, para te entregar a propaganda. Então, é disso que está falando aqui. Como exemplo, se temos dois casos. O de um famoso site de compras, cujo percentual de vendas chega a 40% através das recomendações associadas às preferências que os clientes manifestam por meio do seu histórico de navegação e compras. E o de uma provedora de filmes, que chega a alcançar 75% de programas vistos por meio de recomendações personalizadas oriundas da inteligência artificial. Eu falei que já sobre a inteligência artificial, o mundo digital, o mundo da internet já está sendo dominado pela inteligência artificial. Entendeu, irmãos? Então, as redes neurais, elas já invadiram a rede, a World Wide Web, né, que é o www, já está infestado pela inteligência artificial. Essa rede de vendas que ele fala aqui é a Amazon, e essa provedora de filmes é a Netflix. A Amazon é a maior empresa, é a empresa que mais vende no mundo, é a Amazon. É a maior empresa do mundo, exatamente. E-commerce, né, que é o comércio eletrônico. Foi criada em 1994, exatamente quando surgiu a internet, que a internet, né, essa internet aí, porque a internet já veio antes, na década de 70 já existia a internet, mas só os programadores que tinham acesso. Agora, em 94, na década de 90, surgiu a internet para que todos nós pudéssemos ter acesso. Interessante, porque, olha só, eu me lembro que antigamente, eu trabalhava na Motoralto, ali na Pedro II, hoje lá é o Vila Forte, né? Não sei se quem lembra da Motoralto, se você pegar os vídeos dos jogos no Mineirão no início da década de 80, você vai ver as placas de publicidade lá, Motoralto. Então, eu tinha que pegar um ônibus para ir trabalhar, tal, e eu lembro que as pessoas chegavam lá para comprar carros, para comprar acessórios. Então, falando do que o pastor falou, de uma loja física. O que é uma loja física? A pessoa tem que sair de casa, ela vai fazer um lanche, né? Eu já peguei o 4404 aqui só para ir no centro da cidade comer uma coxinha e voltar. Quando eu era pequeno. Mas não, quando eu aprendi a andar de ônibus, né? Então, tá vendo? É o consumismo, né?
Então, as pessoas, elas têm que fazer um lanche. Olha quanto que ela vai gastar e quanto que vai, né, fazer a economia girar. Pegar um ônibus, aí o ônibus antigamente tinha trocador, agora já não tinha mais, o motorista agora já faz a função do trocador, aquilo não entra na minha cabeça, ver um motorista com tanta gente na responsabilidade dele, ônibus andando e ele mexendo com dinheiro, né? Mas nesse ponto nós temos que dar um crédito para eles, porque o índice de acidente de ônibus também é muito baixo em vista, né, dessa mudança aí. Mas antes, com essa questão das lojas físicas que o pastor está falando, o esforço é muito grande para você obter, né, um determinado produto. Hoje você entrou na internet, se você vai lá no Mercado Livre, tem um raiozinho ali, aquele raiozinho no produto significa o quê? Se você comprar hoje, amanhã ele está na sua casa. Eu precisei de 2 roldanas para o box do banheiro lá em casa, que ela oxidou. Casa, irmãos, depois de 4 anos, tudo está defeito. As lâmpadas estão queimando, o chuveiro está vazando, tem que trocar as buchinhas. Então, tem que comprar coisa de qualidade, né? Para a casa da gente. Aí eu entrei no Mercado Livre, comprei, paguei nas 2 R$30. Aqui eu apreciei uma só, era 35. Se eu fosse comprar 2 nessas casas aqui, era 35, estava 70. Eu comprei as 2 por 30, chegou no outro dia. Então, olha a diferença, que aí o que acontece? Por isso que a Netflix, ela está aumentando, porque as pessoas já não estão saindo mais de casa, então elas vão querer ter entretenimento na televisão, elas vão pagar o Amazon Prime, elas vão pagar uma Netflix, elas vão pagar uma HBO, vai pagar o Premiere para assistir seus jogos de futebol, porque tudo chega em casa. Antes a pessoa queria sair para comer uma pizza com a família, agora você não corre o risco nem de ser assaltado quando você vai para a pizzaria, porque a pizza chega rapidinho na sua porta. Tudo isso por causa do comércio eletrônico. Assim, a economia vai girar mais. A mobilidade, né? Você vai se movimentar e às vezes você vai fazer uma caminhada. Eu lembro que antigamente eu descia na rua Goiás e ia até na Praça da Liberdade, no Estado Maior, onde meu pai trabalhava, a pé para tirar foto, porque eu só tirava foto 3x4 lá, porque lá tinha um fotógrafo que a gente não pagava, porque antigamente você tinha que pagar para tirar uma foto 3x4. Hoje você faz uma selfie no celular e já manda e já serve. Então, eu andava aquele centro de Belo Horizonte para lá e para cá, a pé, né, atravessava. Eu me lembro que eu descia na Avenida João César de Oliveira e ia a pé até no Cidade Industrial, porque minha tia mora lá pertinho da primeira igreja industrial. Então, eu já saía cortando ali, ó, né, a pé. Então, a gente andava muito. E no início da década de 80, eu tinha meus 10 anos de idade, eu me lembro que eu ia a pé para a Toca da Raposa ali, mas naquela época, Mozart, não tinha essa avenida bonitinha. Eu tinha que atravessar pela mata, Lagoa da Mata, subir. Aí já dava um mergulho na lagoa, nadava, pegava um pouquinho de... Acho que é por isso que eu nunca peguei dengue, porque aqueles mosquitos que me mordiam no meio dessas lagoas aqui embaixo, aqui, ó, criou anticorpo. Nunca peguei Covid, passou longe, graças a Deus. Nem viu. Eu acho que vocês pegarem meu sangue para fazer uma análise, vocês vão achar cura para um tanto de doença que tem aí. Porque a meninada de hoje não nada nem lagoa. Eu falei esses dias na casa da minha mãe, eu estava falando de um buraco no canto do passeio lá, eu falei com meu sobrinho assim, ô Leandro, tá vendo esse passeio aqui? Antigamente chovia, eu deitava aqui, ó, para relaxar na enxurrada, e a água batia nas minhas costas aqui, ó, entendeu? Chegava em casa, tinha até cocô de cachorro enfiado assim dentro do short, assim, de tanto que a gente brincava e zoava na rua, entendeu? Falei com o Renilson ontem, né? Saí correndo para ir lá pegar o Giovanni, cortou o dedo. O Giovanni ficou tadinho, tá certo. Eu acho que ele tomou uns 6, quantos pontos que deu lá, Joyce? 3 pontos que deu no dedo dele. Mas ele ficou mais nervoso, foi porque ele viu sangue, né?
Então, assim, na minha época, o sangue era normal. Uma vez eu estava jogando bola na terrinha lá com meus colegas lá, o Alex, aí eu dei uma joelhada no olho dele, assim, na dividida da bola. E aqui no olho do menino ficou desse tamanho, assim, ficou um galo desse tamanho, assim, não parou todo mundo. Eu já comecei a perder o fôlego, achando que o menino ia morrer. E lá no conjunto tinha um senhor lá, o senhor João Nunes, morava em frente à casa do Mozart, lá, do irmão Benítez. Ele estava saindo para trabalhar. Ele olhou para o olho do Alex e falou assim: vai ficar cego. Eu falei: meu Deus, eu nem dormia. Então, na nossa época era assim, hoje já não é mais. Então, nossa época você podia comer qualquer coisa, hoje você não pode mais, porque você não pratica mais tanta atividade igual você praticava antes. Então, esse consumismo hoje dentro de casa, ele é prejudicial à saúde. Ele vai fazer você comprar talvez menos, porque você vai ver menos as coisas, você só vai ver, só se você ficar grudado no telefone e na internet. Mas, por outro lado, você vai deixar de praticar mais atividade, você vai andar menos, tá? E naquilo que o pastor falou, a economia, ela vai girar quando os produtos, eles são comercializados, quando os produtos são consumidos. Então, quanto mais nós consumirmos, mais nós comprarmos, mais a economia vai girar. Porque a produção de bens e serviços, ela vai gerar emprego. E se gerou emprego, gerou renda. E se gerou renda, gerou, né, capacidade e poder de compra. Ok? Então, vamos continuar. Sedução da ganância. Eu queria que alguém lesse 1 Timóteo 6,9. Porque essa recomendação de Paulo aí, ela não foi só para Timóteo, não. Ela é para nós. É para os nossos dias. 1 Timóteo 6,9. Vou pedir a irmã Arlete para ler aqui, que aí ela vai ler no microfone. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Nesse caso aí, a palavra concupiscência, ela tem como significado desejo excessivo por alguma coisa. Concupiscência. Desejo excessivo para obter alguma coisa. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. A palavra armadilha empregada por Paulo nos faz lembrar uma arapuca que o caçador usa para capturar aves. Então, muitas notícias e propagandas que chegam até nós é uma arapuca para te endividar, para te deixar preocupado, porque se tem uma coisa que incomoda a gente, é dívida. É verdade ou não é? Quando você está devendo, você não dorme direito, você não come direito. Essa pálpebra direita minha aqui, ela fica igual aquele negócio da bateria, quando eles estão batendo, ela fica batendo assim, você fica preocupado, seu semblante fica diferente, entendeu? Você emagrece, né? Você perde o apetite, entendeu? E na hora que você olha o Zap, que é o cobrador, você dá até diarreia, de preocupação em determinada situação. Por quê? Porque a situação da dívida ela é complicada. E sabe por que nós endividamos? Por causa dessa arapuca, dessa armadilha, que a Rede Globo, às vezes, e não só a Rede Globo, como outras emissoras também, fica o tempo todo colocando na nossa frente, você fala, eu quero, a ponto de deixar de comer para comprar aquilo. Isso, irmãos, muitas das vezes é pior do que uma droga, é pior do que um cigarro, é pior do que uma bebida, é um vício também. Se você for comprar um carro hoje, só uma continha rápida aqui, porque se você for comprar um carro hoje vamos falar um carro aí de 25 mil reais, se você dividir em 48 vezes 25 mil reais, vai dar 520 reais por mês, isso sem juros. Porém, você paga R$ 1.041 reais por mês, porque quando você compra um carro financiado, falando em 48 vezes, as ofertas que a gente vê aí, né? R$ 1.041 reais, ou seja,
Isso é uma arapuca. Isso é uma armadilha. Porque você vai comprar um carro e vai pagar 2. Tá? Por isso que agora os advogados estão entrando com esse negócio de juros exorbitantes e etc. Então, irmãos, essa orientação de Paulo para Timóteo é uma orientação para a igreja. São poucos que têm o privilégio de escutar uma palavra como essa que nós estamos estudando aqui esta manhã, para que nós possamos ser prudentes, educados, simples, né? Sempre mantendo um bom relacionamento com as pessoas, mas prudente como a serpente. Tá? Nós temos que ser. O autor adverte sobre o fascínio que o consumismo exerce sobre as pessoas, apelando para o desejo delas, a fim de fazê-las cativas de seus caprichos, embora grande parte das pessoas não sejam ingênuas e nem manipuladas, são fisgadas, porém, pela ganância de riquezas. Guardemo-nos quanto aos perigos dessa sedução. Tá? A marca de roupa mais vendida no mundo varia ao longo do tempo e pode depender de vários fatores, como as tendências de moda, o preço, a qualidade, a disponibilidade e muitos outros fatores. No entanto, de acordo com dados recentes, a marca de roupa mais vendida no mundo é a Zara, uma empresa espanhola que faz parte do grupo Inditex. A Zara é conhecida por produzir roupas de moda rápida, seguindo as tendências atuais e oferecendo produtos a preços acessíveis. Outras marcas de roupas que também estão entre as mais vendidas no mundo incluem a H&M, a Nike, a Adidas e a Uniqlo. Só um exemplo para os irmãos verem o tanto que essa Nike, ela é rica, ela é trilionária, zilionária. O Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldinho Fenômeno, os dois, eles têm um salário vitalício da Nike. Sabe o que isso quer dizer? Que quando eles estavam no auge da carreira deles, através da propaganda que eles faziam para a Nike, eles conseguiram vender tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto produto da Nike no mundo inteiro, que a Nike tem um salário e um patrocínio até o dia que eles estiverem no CDI, da último suspiro, tem dinheiro da Nike ainda caindo na conta deles. De tanto dinheiro que essa Nike tem. Tá? Eu confesso que, na hora que eu fiz essa pesquisa aqui, essa Zara aqui, eu não conheço essa Zara. Porque ultimamente a situação está tão complicada que eu estou comprando só no Oiapoque. Daí que hoje de manhã, né, a primeira coisa que eu fiz hoje, claro, eu levantei, orei, pedi a Deus para abençoar nosso domingo, minha semana, e eu assisti li uma reportagem aqui no LinkedIn sobre o professor Vicente Falcone. Eu até repostei no LinkedIn essa visita dele na Honda do Brasil, e eu comentei assim, interessante, a Honda, que é uma japonesa, chamar um brasileiro que aprendeu no Japão o que ele vai repassar para a Honda. Olha que coisa bacana. Por quê? Porque o Collor, ele mandou 10 pessoas para o Japão, logo no governo dele, depois que ele falou que nossos carros eram carroça, para aprender sobre qualidade. Só que quando essas pessoas estavam lá, eles tiraram ele do governo. Aí, tudo que ele tinha feito, é claro, né, o outro governante que assumiu não deu continuidade, e desses 10 que foram para lá, para o Japão, só o professor Vicente Falcone, que voltou para o Brasil para ajudar as empresas brasileiras a melhorar a qualidade. Os outros 9, todos foram empregados em multinacionais na Europa e nos Estados Unidos. E quando ele fala que nossos carros eram carroças, verdadeiramente eram mesmo. Eram carros ruins, péssimos. Você pega aí quais eram os carros do ano naquela época, os carros bons, né? Del Rey, né? Que mais? Tempra, até que o Tempra, quando ele já veio em 93, ele já veio como se fosse uma nave espacial, de tão, né, diferente que ele já era das Brasília, dos Fusca, né, dos Chevette. Então, eram esses os carros que andavam no Brasil naquela época. Então, exatamente.
E a Fiat, que em 96 veio com o Palio e deu uma guinada no mercado, agora, em termos de qualidade, é a pior de todas. Hoje está sendo a Fiat dessas aí. Eu já falo de cara com os irmãos. Eu estou fora de Fiat, só se for para uma opção bacana, um preço bom, bem acessível, alguma coisa assim. Né? Fiat é o seguinte, fui iludido, agora é tarde. Alguém que trabalha na Fiat? Não, né? É brincadeira, viu, irmãos? Que até lá dentro da Fiat a gente falava isso, fui iludido, agora é tarde. Né? Mas a Fiat teve uma época que estava boa. Mas se você pegar agora a conectividade dos carros da Volkswagen, etc., bom demais. Mas nós temos que tentar aliar o custo ao benefício. Ou seja, você comprar... Porque assim, irmãos, sinceramente, hoje, dentro do que nós estamos estudando aqui, carro zero está fora da nossa realidade aqui, irmãos. Só se você ganha muito bem. Porque em 96, um Palio zero era 12 mil. 12 mil reais. Hoje, você vai comprar um carro, um Argo zero, que seria um Palio de 96, é 60, 70 mil. Aí eles colocam tanta coisa no carro que você não tem necessidade. O que você precisa num carro? Motor, caixa, suspensão, roda, volante. Marcha, para você passar a marcha, os pedais para você apertar para lá e para cá. No episódio de Paulo em Atenas, o autor afirma que os atenienses não se ocupavam de outra coisa a não ser dizer e ouvir novidades. Embora o texto se referisse ao apreço ateniense por novidades, no aspecto de ideias religiosas e filosóficas, exemplifica, contudo, a afeição que o ser humano nutre por coisas novas. Então, é isso que as empresas estão fazendo. Todo dia eles querem colocar uma novidade. Na indústria automotiva, por exemplo, antigamente era o sistema fordista de produção. Depois virou o sistema Toyota de produção, ou seja, todas as montadoras de carro no mundo hoje trabalham de acordo com o sistema Toyota de produção. O que era o sistema fordista de produção? O Henry Ford ele falou assim, você pode ter o carro que você quiser, desde que seja de qualquer cor, desde que seja preto, e pagar o preço que você quiser, desde que seja $50. Então, ele fez uma fábrica de automóveis com um sistema de produção de um tipo de carro que os funcionários que fabricavam o carro dele podiam comprar o carro dele. Então, o funcionário de uma montadora hoje, o salário que ele recebe, ele não consegue comprar o produto que ele produz. Ele pode até comprar, mas ele vai endividar. Ele vai ficar endividado por muitos anos, pagando ali escravo daquela prestação. Aí veio o sistema Toyota de produção, que eles saíram lá do Japão, foram lá para os Estados Unidos para visitar a fábrica da Ford, para tentar trazer a ideia para montar uma montadora lá no Japão, que hoje é a melhor e a maior do mundo, maior em termos de tamanho e a melhor em qualidade. O Corolla é um dos carros mais vendidos no mundo hoje, porque é um carro que você compra ele e você não tem problema. Não tem problema, você só tem que trocar o óleo dele, mais nada. Porque você é cuidadoso, porque se fosse comigo, ele já tinha quebrado umas 10 vezes. Que você é cuidadoso, Mozart é cuidadoso, eu não sou. Eu sou relaxado com o carro. Passa no buraco, fura pneu, e dá problema aqui, dá problema ali. Quando eu vou ver, o problema está entre o volante e o banco. Sou eu o problema. Então, o problema é nosso. Mas, por exemplo, você pegar hoje, o especialista hoje, se você for analisar, o Toyota Corolla hoje é o melhor carro. Então, voltando só para falar do sistema Toyota, que tem tudo a ver com isso aqui. O sistema Toyota, ele desenvolveu um sistema de produção que numa mesma linha de produção você pode fazer um carro azul, um preto, um amarelo, um branco, um prata, 1.0, 1.6, 2.0. Aí eles colocaram isso para o consumidor. Entra lá no site da minha montadora e faz o seu carro, que eu vou produzir o carro do jeito que você quer. Esse é o sistema Toyota de produção. É um sistema flexível, é um sistema que permite a troca rápida, tá? Quando você vai trocar um tipo numa produção, eu estou produzindo aqui a versão X, agora eu vou produzir a versão Y. O sistema Toyota de produção prevê aquela mudança de versão rápida para não perder produção.
Esse mundo globalizado que nós estamos vivendo hoje, uma palavra que hoje está sendo assim divulgada e disseminada no mundo inteiro, se chama produtividade. Porque quanto mais produtivo você é, mais você consegue produzir e mais você vai proporcionar para as pessoas comprar aquilo que você está produzindo. Ok? A sedução das marcas, né? Nós já falamos sobre aqui a questão das marcas. Às vezes você comprar um original, ao invés de comprar um pirata, depende também do preço, né, irmãos? Porque, vamos falar de celular. É o produto mais vendido do mundo. É smartphone. É o produto mais vendido. Estou falando da Zara aqui, estou falando de roupa, tá? Ela lidera na questão roupas. Agora, em termos de produto, eu falei da empresa que mais vende, que é a Amazon, e o produto de todos é smartphone. Imagina a Apple quando ela lança um iPhone novo. O faturamento já é garantido, porque quem já está com 14, quando sair o 15, a pessoa já está com dinheiro para comprar o 15. Um iPhone 14 hoje, irmãos, é 11, 12 mil reais, acho que é isso. Quem está mais atualizado aí, né? Não é isso? Mais caro que meu carro. Aí você está vendo o sistema Toyota de produção dentro de uma fábrica de celular? Você tem o Pro Max, você tem o Pro X, o Pro Y, o Pro aquilo, o branco, o prata, o 256, o 128, o 64 gigas. Então, esse é o sistema Toyota de produção. A produção flexível. Aí você pega e você olha aquela propaganda lá do iPhone, você vê, a pessoa pensa assim, meu Deus, eu quero ter um telefone desse, né? Pegando 4404 para ir trabalhar lá na rua Curitiba. Eu quero ter esse telefone, meu Deus, me ajuda. Eu preciso desse telefone, tá? Então, irmãos, é isso aí. Isso é o consumismo, isso é armadilha, irmãos. Triplamente processada pela Apple. Porque o Android, ele é o plágio do iOS, que é o sistema operacional da Apple. Então, a Samsung, ela lança um smartphone com um sistema operacional chamado Android, que é cópia do original Apple. Porque, vamos falar, quem é o cara, né? O termo aí que a gente fala, é o cara do futebol, quem é o cara do smartphone? É como é que morreu? Steve Jobs. Ele foi o gênio, ele é o gênio. O Steve Jobs já pode ser considerado como um dos mais inteligentes que já existiu. Porque ele desenvolveu primeiro o iPod, depois o iPad e depois o iPhone. Tudo eletrônico. O iPod foi um aparelhinho onde você poderia ouvir músicas de forma eletrônica. O iPad é onde você poderia ouvir música e assistir videoclipes, ou seja, vídeo também, né? E depois veio o iPhone, que você poderia ouvir música, ver vídeo e ainda se comunicar pelo telefone. Então, olha a inteligência do Steve Jobs. E o camarada que atuou do lado dele foi o que fundou a Atari, aquele primeiro videogamezinho. Ele pegou o engenheiro eletrônico dessa fábrica para atuar junto com ele. Aí a mídia viu que isso aqui é a evolução. É a evolução tecnológica. A mídia enxergou e falou assim, bom, agora nós vamos colocar isso aí no bolso de todo mundo. Irmã Arlete, quantos telefones celular você já teve até hoje? Vou te confessar a verdade. Estou no terceiro, que está com 6 anos, e toda hora fala assim para mim, seu telefone vai morrer. Irmãos, vamos comprar um telefone novo para a irmã Arlete. Está na hora dela trocar esse telefone, em nome de Jesus. Irmãos, aqui, eu vou falar um negócio aqui, irmãos, para a igreja, pensando no crescimento do reino. Se nós fizermos uma vaquinha aqui para dar um iPhone para a Arlete,
Nós estamos investindo no reino de Deus. Porque o tanto que essa irmã liga para a gente, liga para os irmãos, convida as pessoas, pergunta por que você não está vindo na igreja. Vamos começar hoje, você vai ganhar um telefone, irmão. Eu profetizo esse telefone na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A glória de Deus, mas isso é verdade. Agora, se nós pensarmos no consumo, né, consciente, no consumo que vai te proporcionar um crescimento, um rendimento, aí já não é consumo, é investimento. Então, dá um telefone para a irmã Arlete, nós vamos estar investindo no reino de Deus para a glória de Deus. Durante a pandemia, eu fiz um curso de Power BI em casa, comprei um computador, criei um canal no YouTube para divulgar meus vídeos, né, de Excel, ensinando a fazer planilha, etc. Oi? Excel fácil e rápido. É isso. Né? E assim, através dessa atitude, eu obtive vários, né, peguei vários serviços para fazer, dei cursos, ainda estou dando cursos, treinamentos, né, desenvolvi mais coisas no meu trabalho. Então, quando você compra pensando em crescer e melhorar, aí já é um investimento. Tá? Então, é muito importante. Então, às vezes, por exemplo, né, igual esse computador que eu comprei na época, hoje a Joyce usa muito para fazer os trabalhos que ela faz de papelaria personalizada. E ele tem uma capacidade de HD grande, que é justamente o que ela precisa, porque ela trabalha com muito arquivo, então vai encher. Então, você vai comprar um computador, você tem que analisar, porque às vezes você não trabalha com nada de arquivo que é pesado, então você vai poder comprar um computador mais barato. Porque o que faz o computador ser caro? O que o jogador, de quem joga na internet, como que ele gosta de um computador? Computador com processador rápido, para processar rápido. Porque ele tem que ter muita memória RAM, porque aquelas informações gráficas que estão ali ocupam muita memória do computador. Né? Mas memória RAM. Agora, a memória física do computador para armazenar arquivo é para quem trabalha com Photoshop, para quem trabalha com design, para quem trabalha com produção de vídeo, igual o pastor mesmo gosta de fazer os vídeos. Então, nós também temos que comprar um computador melhor para o pastor. Né? Em nome de Jesus, nós temos que pensar no reino. Amém, irmãos? Evitai os pecados do consumismo. Os irmãos concordam que o consumismo ele pode se tornar um pecado? Quando você consome exageradamente aquilo que não é bom, né? Irmãos, veja bem, eu falei no início, vou voltar a repetir. Você tem que pensar também no seu fim de semana, você tem que pensar nas suas férias, você tem que pensar no seu entretenimento, tá? Porque a vida não é só trabalho, casa e igreja, não. Embora assim, tá aqui é maravilhoso, né? Tem 1 hora já que eu estou falando aqui, que nós estamos aqui, e se deixar a gente fica mais 1 hora de tão bom que está fluindo a aula hoje, porque o tema também, ele propicia isso aí, certo? Mas você tem que pensar em tirar uma férias, você tem que pensar em pagar um pacote de viagem, aí você pode procurar o irmão Paulinho, que é da igreja, e a vantagem do irmão Paulinho é que ele facilita o pagamento, o que muitas outras agências você não vai conseguir, você vai conseguir com ele. Por quê? Porque se você ficar também, a partir de agora eu não vou consumir nada, não vou fazer nada, só vou comer o que eu tenho que comer, vou comprar roupa uma vez a cada 5 anos, tá bom demais e tal. Não é bem assim não, tá? De vez em quando você tem que parar para assistir um filme, uma série, você pode assistir. Nada disso é pecado. Essas coisas vão se tornar pecado quando você quer fazer em excesso. Eu falei com o irmão essa semana, esse irmão, nós nascemos para dominar. Amém, igreja? Adão e Eva foram colocados lá no jardim para dominar. A Bíblia fala isso. Nós não nascemos para ser dominados. Então, às vezes nós somos muito extremistas aqui na igreja. Nós achamos que o que domina o homem, que faz mal para o homem, é o álcool, é o cigarro, é a maconha, é as drogas, é essas coisas.
Mas às vezes nós estamos sendo vítimas de coisas que têm nos dominado e que têm feito mais mal para nós do que uma bebida. Aham. O consumo da bebida alcoólica hoje, ele varia de acordo com cada país e cada região. Por exemplo, a bebida alcoólica aqui no Brasil hoje, mais vendida é a cerveja, porque nós vivemos num país tropical. Agora, se você for lá na Europa, por exemplo, onde a maior parte do ano é frio, a bebida mais alcoólica vendida lá é o vinho, e são as bebidas quentes, as bebidas destiladas, porque lá o clima é frio e eles bebem mais para aquecer mesmo, para tentar suportar o frio, mas essa questão aí varia de pessoa para pessoa também. Igual, por exemplo, tem pessoas, hoje existe um alto índice de pessoas dependentes do álcool, e isso está começando cedo. Adolescentes que frequentam essas baladas, a vodka, o gin, o uísque, a tal da tequila, isso aí está dominando na mente e na cabeça dos jovens que têm frequentado essas baladas. Então, irmãos, voltando, não, tirando essa questão aí das coisas que, porque vamos falar de álcool, droga, cigarro, mata mais rápido. Agora, por exemplo, se você ficar, você tirou 15 dias de férias, não, eu estou com a meta aqui que eu vou assistir 5 séries nesses 15 dias de férias. Você só vai sair da televisão para dormir. E olha, claro, vai ter dia que você nem vai ter que dormir, senão você não vai conseguir assistir. Será que isso é saudável? Você ficar o dia inteiro assistindo? Irmãos, pega um domingo, não vem na escola dominical e fica da hora que você acorda até 5 horas da tarde assistindo filme e vem para o culto. Você não vai sentir nada no culto e nem vai prestar atenção na pregação. Porque você vai chegar aqui, no seu cérebro, você vai estar enxergando aquelas imagens que você ficou enxergando o dia inteiro que você ficou vendo na televisão. Até sonha. Porque o seu cérebro, ele cria memória fotográfica de tudo aquilo que você vê. Então, se você ficar vendo, assistindo, seu cérebro vai ficar produzindo memórias fotográficas e vai trazendo aquilo para você. Entendeu? E essa desintoxicação, né, desses tipos de coisa, irmão, só tem um lugar que você consegue resolver isso, que é aqui. Ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, tendo comunhão com os irmãos, adorando, né? Fazendo parte do reino. Amém? O pecado da idolatria, um aspecto notório no dinheiro. Nossa, essa lição é grande, viu? Vai dar, não. Hoje, eu fico frustrado quando não termina a lição, mas hoje, Deus está no controle. O momento notório no dinheiro consiste em possuir algumas características de divindade. Ele nos dá certa sensação de segurança, liberdade, poder, realização, podendo até mesmo suscitar o sentimento de culpa, induzindo a falsa percepção de que seja onipotente. Eu fiquei indignado no dia que eu vi, aqui, não sei onde que foi, se foi aqui no Brasil, em São Paulo, o Justin Bieber, do prédio onde ele estava, e os fãs lá embaixo esperando ele, e ele cuspindo nos fãs. Então, irmãos, isso é sério. Por quê? Porque é o tipo de pessoa, porque tem dinheiro, ele acha que tem poder. O dinheiro transmite essa sensação para quem não sabe administrar o dinheiro. Sensação de poder. Sensação que eu posso fazer qualquer coisa. Né? Que nós possamos saber administrar os bens que nós temos e entender que nós não somos melhor do que ninguém porque possuímos isso ou aquilo a mais do que outras pessoas não possuem. Amém?
nós temos que manter a humildade, né? Ou sempre recebendo de Deus, né, a resposta. Com efeito, ao se afastar de Deus, fundamentando a vida prioritariamente nos bens materiais, o ser humano fica sujeito a forças espirituais malignas que o aprisionam, lhe exigindo devoção absoluta. Uma vez que o dinheiro deve ser usado para nobres fins, sua má utilização, no entanto, resulta em naufrágio espiritual. Diante disto, Cristo nos adverte sobre a necessidade de darmos as costas para esse tipo de ídolo, nos submetendo ao seu senhorio. Tem o ditado que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, assim, a maioria dos males, pecados que a gente vê, assassinatos. Esses dias eu vi uma reportagem de um jovem que veio da Holanda, chegou no aeroporto aqui em São Paulo, na hora que ele desembarcou, a Polícia Federal foi e prendeu ele. Por quê? Porque a polícia da Holanda já tinha colocado ele no radar da Interpol, porque ele tinha matado um brasileiro lá na Holanda. Ele matou o brasileiro lá e veio para cá. Por que ele matou o brasileiro? Ele pegou dinheiro emprestado com esse brasileiro lá, ficou devendo ele, e para não pagar, ele foi e matou o brasileiro lá. E veio para o Brasil para fugir. Então, é um versículo? Ah, legal. Qual versículo que é? Então, olha que bacana, você podia ter continuado aquela hora, porque você leu o 6, 9, e o 10 já é o complemento do 9, que é o que ele fala lá com Timóteo. Então, ele está falando exatamente aí quando nós colocamos o nosso coração no dinheiro como mais importante. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que nós possamos, com essa lição nesta manhã, aprender a consumir com equilíbrio, tá? Consumindo o que é necessário para as nossas vidas e peçamos a Deus para nos livrar de toda a armadilha de Satanás que vem contra nós para tentar nos tirar da nossa gestão financeira. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Passa a palavra.